Participe conosco ao vivo no estudo desta lição em nossa escola sabatina online, todos os sábados às 9 da manhã pelo Zoom. No final deste vídeo, veja como participar. Você é o nosso convidado. Queridos irmãos, mais uma vez estamos aqui para estudar um pouco das lições da Escola Sabatina. Estamos aqui no ar livre, com uma bela chuva atrás, mas viemos trazer uma parábola aqui, dessa lição dessa semana. É uma parábola que acho que todos nós conhecemos, o mundo evangélico conhece, e eu acredito que é uma das parábolas mais bonitas que existe na Bíblia. O título da lição, irmã Madalena? Alegria no céu, né? Só o título já inspira que o assunto vai ser assim lindo, interessante, cheio de coisa boa para nós. Então, alegria no céu. O verso áureo: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Hebreus 4, verso 16. Pelo verso áureo, nós já podemos sentir aí o prazer, né, que nós podemos nos achegar a Deus em qualquer circunstância, com confiança. Por quê? Porque nós estamos diante de alguém misericordioso, bondoso, longânimo, né, perdoador, que está sempre pronto a nos receber de qualquer jeito que estamos. Acerca dessa parábola aí que o meu amigo aqui, que nosso irmão falou, que é uma parábola maravilhosa que vai mostrar a misericórdia de Deus, e assim essa confiança que nós possamos nos achegar por quanto dessa misericórdia, né? Exatamente. Então vamos aqui direto para a primeira pergunta. Como deve ser o ministro da Igreja de Deus? E como é chamado o nosso Redentor? Assim aqui o grande pastor delegou o cuidado das ovelhas. Então vemos aqui na Pena Inspirada, nos diz: o ministro de Deus deve ser um pastor, respondendo já a primeira parte da pergunta. Nosso Redentor é chamado de o grande pastor, respondendo também a segunda parte. O apóstolo escreve: ora, o Deus da paz, que tomou ao trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo o bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele por Jesus Cristo. Por humildes, por elevados que possamos ser, quer nos achemos na sombra da adversidade ou à luz do sol da prosperidade, somos ovelhas dele, rebanho de seu pasto, e achamo-nos sob o cuidado do sumo pastor. Mas o grande pastor possui seus subpastores, a quem delegou o cuidado de suas ovelhas e cordeiros. Então vemos aqui também a terceira parte da pergunta. Assim aqui o grande pastor delegou o cuidado das ovelhas. Seus subpastores, né? Ou seja, ele delegou como diz assim, essa responsabilidade aos ministros da igreja, da sua igreja aqui na terra, né? Exatamente. De ser pastor. O pastor deve ser humilde, né? Na verdade, essa parábola, ela mostra como um pastor deve agir. Você vê que Deus deu as ovelhas dele para o pastor, para os subpastores cuidar. Isso mesmo. Olha que responsabilidade recai sobre esses subpastores. Esses ministros, né? Exatamente. Então, porque a pergunta diz: como deve ser o ministro da Igreja de Deus? Um pastor. Ele deve ter as qualidades de um pastor, né? Por isso que Jesus contou cuidado. Essa parábola. Isso. Essa parábola ilustra como deve ser um pastor, né? E o nosso Redentor é o nosso pastor. Exatamente. E aí os pastores, o subpastor, ele deve ter essa consciência que ele está ali para representar um poder advindo do céu, de dar a ele essa responsabilidade, não só responsabilidade, mas eu falo que é um privilégio. Sim. Né? Você está no lugar aqui, um representante do pastoreio de Jesus. Muito, muito linda. Então vamos aqui adiante, segunda pergunta. Que bela parábola ilustra o cuidado de Deus dispensado a nós.
Mateus 18, 10 a 14. Vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos, porque eu vos afirmo que aos seus anjos nos céus veem incessantemente a face de meu Pai Celeste, porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Ora, que vos parece? Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará ele nos montes as 99, indo procurar a que se extraviou? Porventura a encontra, em verdade vos digo, que maior prazer sentirá por causa desta do que pelas 99 que não se extraviaram. Assim, pois, não é da vontade de vosso Pai Celeste que pereça um só destes pequeninos. Então, Deus está mostrando aqui que é uma responsabilidade você cuidar das outras, dos pequeninos, né? Eu acho assim, quando ele fala os pequeninos, são aquelas ovelhas mais humildes, né? Aqueles membros mais humildes, que você tem que ter um cuidado maior com ele, né? Por causa, talvez, da falta de compreensão, falta de recursos financeiros, falta de entendimento. Tem que ter paciência e amor para com essas pessoas, né? Ou mesmo aquele também que por algum momento da sua vida se desviou, se algum pecado, alguma coisa, Deus mostra que com ele age diferente, que nunca ele pode perder de vista. Não é verdade. Não deve ser indiferente, né? Com os extraviados. Exatamente. A nota aqui nos diz: o grande pastor nunca perde um dentre os que estão sob seus cuidados. Nunca é indiferente, mesmo para com os mais frágeis do seu rebanho. A bela parábola dada por Cristo, da ovelha perdida, do pastor que deixou as 99 para ir em busca da perdida, ilustra o cuidado do sumo pastor. Ele não passou os olhos descuidadamente sobre as ovelhas do rebanho, dizendo: tenho 99 e me dará demasiado trabalho ir em busca da desgarrada. Ela que volte. E lhe abrirei a porta do curral e o deixarei entrar. Mas não posso ir em sua busca. Não, pois assim que a ovelha se desvia, o semblante do pastor fica cheio de tristeza e preocupação. Ele conta e reconta o rebanho, e quando se certifica de que uma ovelha está perdida, não descansa. Deixa no redil as 99. Por escura e tempestuosa que seja a noite, por arriscada e incômodo o caminho, por longa e tediosa a procura, ele não se cansa, não hesita até que tenha encontrado a perdida. E eu acho interessante nessa parábola que o pastor não volta sem a ovelha, né? Isso que a gente pode ter certeza de que o trabalho terá êxito. Mesmo ele tendo as 99, como diz assim. Ele não volta sem a ovelha e com isso a gente sabe que o trabalho junto com Cristo tem resposta, tem êxito, né? E isso é gratificante, né? É enobrecedor para aquele que trabalha no campo, né? Cuidando das ovelhas. Terceira pergunta. O que acontece quando é encontrada a ovelha que havia se perdido? Lucas 15, 5 a 7. Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos, pois, que assim que haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Que texto maravilhoso, hein? Olha só, né? Quando o texto aqui da meditação diz assim: quando é encontrada a perdida, céu e terra unem-se em regozijo e ações de graça. Diz Jesus: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido.
Justamente como um pastor terrestre conhece suas ovelhas, assim conhece o sumo pastor o seu rebanho espalhado através do mundo todo. Então, há festa no céu, né? Quando alguém deixa o mundo das trevas e vem para o mundo da luz, né? Quando alguém aceita Jesus como seu Salvador, faz-se uma festa no céu, né? Então, quando ele diz assim que há maior regozijo por alguém que se arrepende do que pelos 99 que já estão firmes. Isso, que coisa linda. A quarta pergunta diz assim: nesta parábola, o que Cristo nos ensina quanto à salvação? O que é que nós podemos aprender com essa parábola, né? Está em Jeremias 31, verso 3, o texto bíblico, e depois no parábola de Jesus. De longe se me deixou ver o Senhor, dizendo, com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Nossa, eu acho tão lindo esse verso. Desde que eu leio esse verso, eu percebo assim que às vezes a gente fala assim, nossa, aquela pessoa se converteu, né? Tão rápido. Mas quanto tempo o Espírito Santo vem trabalhando, né? Na vida, na família, em pessoas, para atrair aquela pessoa para o redil. Por isso aqui que Jeremias fala, de longe se me deixou ver o Senhor, dizendo, com amor eterno te amei e com benignidade te atraí. Então, a atração do Espírito Santo, a gente não sabe dizer de quando você começou a ser atraído para as coisas de Deus. Às vezes, um pai trabalha com o filho, por muitos anos. O pai chega, falece e o filho ainda não tomou posição. Depois de um certo tempo, ele toma essa posição de um trabalho que foi plantado lá atrás. Verdade mesmo. Aqui em Parábola de Jesus, nos diz... Na parábola da ovelha perdida, Cristo ensina que a salvação não é alcançada por procurarmos a Deus, mas porque Deus nos procura. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram. Não nos arrependemos para que Deus nos ame, porém Ele nos revela seu amor para nos arrependamos. Outra coisa também, né? Então... é assim mesmo, você nem percebe quantos anos o Espírito Santo tem trabalhado na vida para você, para ir te atraindo aos poucos no conhecimento de Deus, né, do seu amor. E aqui diz que primeiro nós somos atraídos, depois é que nos arrependemos. Mas até essa atração ainda... É trabalho do Espírito de Deus. E na verdade não é nós que vamos a Deus. É Ele que nos atrai com grande amor, né? Cada dia trabalhando em nosso favor, mostrando seu amor para conosco. Então, todo o trabalho é inspirado pelo Espírito Santo. Não tem nada de obra humana nesse trabalho, nessa aceitação. Quando você aceita Jesus, não quer dizer que foi você que foi procurar Jesus, não. Sempre. Por nós mesmos não temos capacidade nenhuma. Muito assim, eu acho assim que é uma lição muito grande para todos nós compreender que uma vez eu conversando com uma pessoa e eu perguntei para ele, né, se ele acreditava no amor de Jesus, por que que Jesus morreu, se Jesus, quando morreu na cruz, se ele, né, fazia parte desse plano de Deus quando Jesus morreu na cruz. E se ele faz parte desse plano, então o que ele tem que fazer? Aí essa pessoa respondeu para mim assim, eu tenho lutado muito para obedecer à lei de Deus. Tenho lutado, tenho feito esforços, mas até agora eu vejo que eu ainda não consegui fazer nada. Que eu preciso obedecer para mim poder ser salvo. Eu falei, então, mas esse que é o porém da história. Você já está salvo, porque quando Jesus morreu, você estava incluído no plano de Deus. Você faz parte do plano de Deus. Agora é só você se incluir, você se deixar atrair e aceitar essa atração do Espírito de Deus que Ele faz. Ele fazendo tudo isso, Ele tira esse peso dele colocar, eu estou tentando, eu estou fazendo. Estou lutando, mas não consigo ainda, não consegui ainda. Então, por quê? Nós podemos lutar a vida toda, nós nunca vamos fazer
algo por nós mesmos. Nós precisamos, necessitamos aceitar assim, como está aqui, deixando que Deus tome posse de nós, né? Para que a gente possa sentir o poder da salvação em nossa vida. A quinta pergunta. O que não devemos pensar de Deus? Uma Madalena, nossa nota. Então, diz assim: alma abatida, anime-se. Embora tendo procedido impiamente, não pense que Deus talvez lhe perdoe as transgressões e permita ir à sua presença. Deus deu o primeiro passo. Enquanto você estava em rebelião contra ele, saiu à sua procura. Com o terno coração de pastor, deixou as 99 e foi ao deserto para buscar o que se perdera. Envolve em seus braços de amor a alma ferida e quebrantada, prestes a perecer, e leva-a com alegria ao aprisco seguro. Então, o que é que nós não devemos pensar de Deus? Né? O que a gente pode concluir? Nós não podemos duvidar nunca do perdão de Deus. Será que ele vai me perdoar? Ele já perdoou. Eu já fiz cada coisa feia nessa vida, né? A pessoa pensa, eu fui no fundo do poço, né? Eu não mereço perdão. Não, ninguém merece o perdão mesmo. Mas nós nunca devemos duvidar desse perdão, dessa oferta que Deus faz, que Deus fez quando mandou Jesus vir morrer, né? Permitiu que Jesus viesse aqui nos redimir. Ele deu o primeiro passo à nossa direção. Pelo mais grave que chegamos no nosso erro, a certeza que tem Ele que nos perdoa. Isso. Aos olhos humanos tem coisas que é irreparável, mas sabemos, temos de ter essa confiança. Né? Esse talvez, né? Talvez Deus possa me perdoar se eu me tornar uma pessoa melhor, se eu conseguir obedecer os mandamentos, talvez Deus me perdoe, mas é o contrário. Primeiro vem o perdão e depois o poder para obedecer. Então, na verdade, o que o inimigo quer lançar é fazer uma imagem de Deus de uma maneira obscura para o ser humano. Porque se ele olhar para Deus e olhar e ver que um Deus tão grande, tão poderoso, né, tão cheio de bênçãos, e ele não consiga ver esses pontos principais no caráter de Deus, ele nunca vai aceitar que Deus perdoou ele, porque ele se acha tão indigno de perdão e ele não aceita que pode ser perdoado, né? Então nós nunca devemos pensar isso de Deus, né? Deus é que nos procurou. Não foi nós que fomos primeiro, é Deus que veio primeiro. E nós que estamos primeiros também vamos dar, vamos se dizer, devemos ficar felizes, né? Sim. Porque nos alcançou primeiro e felicidade imensa. É uma coisa imerecida a salvação, né? Você deve sentir-se grato. A gratidão deve ser o primeiro sentimento que enche o nosso coração, porque eu não merecia mesmo, mas eu estou aqui pelos méritos de Jesus, então a gratidão é o requisito, né, que pode nos trazer essa vantagem de fazer parte da família celestial. Então a sexta pergunta diz: em que ocasião os rabinos ensinavam que havia alegria no céu? No entanto, no que todo o céu realmente se compraz? Os rabinos tinham um dita, segundo a qual a alegria no céu, quando alguém que pecou contra Deus é destruído. Contudo, Jesus ensinava que a obra de destruição é estranha a Deus. Aquilo em que todo o céu se compraz é a restauração da imagem de Deus nos homens por eles criada. Então aqui vemos uma incoerência muito grande, né? Que contraste, você vê, se Deus tem... Deus é estranho essa palavra para Deus, destruir alguém, porque ele... Isso é uma coisa do caráter humano. Você fazer, não leva o desaforo para casa. Ou a gente vê uma pessoa que fez tanto mal, e depois você vê, agora ele está... Agora ele se arrependeu, é um cristão, né? Nos nossos olhos, será que nós somos bem diferentes desses rabinos? Não. Então também, nós devemos repensar, assim. A natureza humana é assim mesmo. Exato.
E, no entanto, no que eu tô do céu realmente se comprasse, É quando ele se arrepende, né? O pior pecador que seja, se arrependeu, abandonou, se entregou a Cristo, há uma grande alegria. Eu acho que mais alegria do que por aquele que não teve tanto motivo para se arrepender. É como Jesus contou aquela parábola, né? Um devia 50, o outro devia 300. Sim. E os dois foram perdoados. Qual era mais grato? O que mais tinha dívida, né? e aí vemos também a parábola do filho pródigo. Pródigo Né? também. E Então, aí aquele irmão dele que ficou em casa com o pai, até na história parece que ele ficou um pouco incomodado. Eu fiquei aqui, ele que saiu, aprontou tudo e ele está fazendo essa grande festa para ele. então, mas você viu a resposta do pai? Que coisa maravilhosa. Sim. Você está aqui, tudo que eu tenho é seu. Esse estava perdido e voltou, né? Então, esse coração grato e quando a gente faz parte da família de Deus e um vai embora e se extravia e quando ele volta a gente não sente... Fica muito feliz. Fica uma felicidade imensa, né? Imagina o céu, é muito maior o sentimento do céu do que os nossos. Bom, a 7ª pergunta: que outra aplicação mais ampla há nesta parábola? João 17, 18 e 19 nos diz: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu vos enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Esse São João 17 fala da última oração que Jesus fez, né, pelos discípulos. Eu sempre que leio esse São João 17, eu me incluo nesse daí que Jesus cita, né, todos os que vão aceitar ou todos os que serão beneficiados, né? Então, qual é a outra aplicação mais ampla dessa parábola, né? Então, aqui no texto do parábola de Jesus, diz: os rabinos compreendiam que a parábola de Cristo se aplicava aos publicanos e pecadores, mas tinha uma significação mais ampla. Cristo representava, pela ovelha perdida, não somente o pecador individual, mas o mundo que apostatou e se arruinou pelo pecado. Este mundo é apenas um átomo no vasto domínio sobre que Deus preside. Contudo, este pequeno mundo perdido, a única ovelha extraviada, é mais preciosa aos seus olhos que as 99 que não se desviaram do redil. Cristo, o amado comandante das cortes celestiais, desceu de sua alta posição, depois a glória que possuía junto ao Pai, para salvar o único mundo perdido. Por este deixou os mundos sem pecado, nas alturas as 99 que o amavam, e veio à terra para ser ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Isaías 53:5. Deus se entregou a si mesmo em seu Filho, para que tivesse a alegria de recuperar a ovelha que se perdera. Aí você vê que amplitude, né, que essa parábola alcança. Além de ser aplicada individualmente com cada um de nós, né, como ovelhas que estávamos desgarrados. Estávamos perdidos. Perdidos, desgarrados, fomos achados, encontrados, né? E ainda mais agora essa amplitude aqui da aplicação de que o nosso mundo foi o único que se apostatou, né? Que caiu em tentação. Sim. E Cristo deixou tudo, toda a sua glória. Deixou sua glória para vir aqui, morrer por nós, para poder nos dar a salvação. E é interessante, né? Que Deus, Ele se preocupou com um único e um mundo que só tinha gente ruim. Sim, sim. Né? Eu falo assim sempre, quando a gente conversa muito com as pessoas sobre essa situação que o nosso mundo vive, eu falo assim que nós estamos aqui como um exemplo para outros mundos. Nós somos um palco, nós estamos como que num teatro. Satanás e os anjos celestiais lutam por nossa vida, por nossa inquisição.
né? Cada um não, ele é meu, ele pecou, ele é meu. E Jesus fala, não, eu morri por ele é meu. Então existe uma guerra em cima das nossas cabeças e nós somos o alvo principal. Nós somos alvos porque nós estávamos na mão do maligno e Jesus veio e já nos deu a salvação. Isso. Nós fomos salvos primeiro e Jesus nos ensinou a obedecer, a ser obediente. Né? É um prêmio. Exato. Nós somos o prêmio, ou de Jesus ou do diabo. A nossa escolha. Nossa escolha que é o importante aí. Então que Deus possa abençoar cada um de nós. Né? Ao estudar essa lição, que é muito linda, maravilhosa, uma lição curta, mas que expressa o amor de Deus por cada um de nós. Que Deus possa abençoar nós todos. Amém. Amém. Em nosso site vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições. Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições através do YouTube. Você também pode participar ao vivo das lições da Escola Sabatina todos os sábados a partir das 9 da manhã pelo Zoom. Ligue ou mande uma mensagem para os números de WhatsApp que aparecem na tela e venha estudar conosco. Você é o nosso convidado.